Vamos lá. Vou começar a transmitir. Boa live para todos. Fica melhor sem óculos? Olá, sejam todos bem-vindos para mais um encontro nosso falando sobre tarô. Tudo bem? Na verdade, hoje a gente tem uma surpresa, a gente tem mais de uma surpresa. Hoje a gente vai falar sobre tarô, hoje a gente vai falar sobre baralho cigano. Hoje a gente está num outro espaço aqui falando, a gente veio até num lugar mais espaçoso para a gente fazer novos testes e porque a gente está preparando surpresas. Quem está acompanhando a gente aí na nossa página do Núcleo Sapienza sabe que a gente está lançando o curso de tarô agora no mês de tarô não, né? Baralho cigano, né? Mas também a gente também tá com o curso de tarô aí que começou semana passada, mas a gente começa agora em setembro o curso de baralho cigano, baralho Lenormand. Já que a gente está falando tanto sobre isso, eu quis de verdade trazer hoje os dois. Eu estou aqui com o tarô e o baralho cigano para a gente falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo ver quem é que está conectado aí, porque eu não estou encontrando. Deixa eu ver se eu vejo quem está entrando aí. Boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite para todos os nossos, né, as pessoas que sempre assistem a gente, que sempre que acompanham a gente. Eu quero muita participação de vocês hoje, porque a gente vai, na verdade, não só conhecer um pouco mais sobre esses dois, né, esses dois elementos, esses dois oráculos, vamos assim dizer, mas também eu quero, né, o apoio, o auxílio de vocês nessa interação. O professor é mais ou menos assim, né? A gente gosta de falar, mas a gente também gosta muito da interação de vocês. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças e as semelhanças entre os dois oráculos. As pessoas sempre perguntam muito isso. E foi uma das coisas que eu quis falar, né? Eu vi que o pessoal tá entrando aí, deixa eu ver. Silvia, Helena, Vanessa, Carla, boa noite para todos vocês. A gente tem o pessoal aí de diversos lugares assistindo a gente, os nossos alunos. Boa noite para todos vocês, né? Aqui a gente está falando de São Paulo, né? Boa noite. Eu sei que tem gente do outro lado do mundo aí no Japão assistindo a gente, lá é bom dia. E tem gente também que às vezes vai assistir a gente em outro momento, né? Em outro horário. Então, boa tarde, de repente, a pessoa vai assistir, né, num outro momento. Por que a gente resolveu falar então sobre os dois, sobre esses dois oráculos? Primeiro, porque a gente sabe que as pessoas confundem muito e acham que é a mesma coisa e na verdade não é. A gente está falando de uma diferença significativa de cartas, né? Olha só, né? Eu trouxe aqui pra gente, tem quase metade das cartas aqui. Esse aqui é o tarô, esse aqui é o baralho cigano. E aí as pessoas acham, eu vou começar pelo baralho cigano porque ele é mais fácil. É metade das cartas. Lê do engano, na verdade não é por aí não. Ele é tão complexo quanto o tarô, né? Na verdade, os dois elementos são cartas e espiritualmente eles teriam a mesma regência, né? Nesse sentido, mesmo espiritualmente, quando eu estou falando em termos de egrégora, né? Eles estão na mesma egrégora, no mesmo círculo de energia, vamos assim dizer. Mas voltando, a gente está falando que o tarô, né, ele tem 78 cartas. O baralho cigano, o baralho Lenormand, ele tem 36. Ou seja, metade, né? E as pessoas acham, é mais fácil o baralho cigano e tudo mais. Mas na verdade não é. Ele pode ser tão complexo quanto. Os dois,
em síntese, vão responder para a gente as mesmas coisas, mas de maneiras diferentes, porque as combinações são diferentes, né? A gente tem aqui, eu separei aqui para vocês, 4 cartas que são muito confundidas. E essa é uma das questões porque eu não recomendo que as pessoas estudem os dois ao mesmo tempo. Muitos alunos vieram perguntar para mim, eu estou terminando o curso de tarô, ou então estou começando o curso de tarô, posso fazer o de baralho cigano também? Eu não recomendo, porque eu acho que pode haver uma confusão, não somente no significado das cartas, além de que você está somando, né? 36 aí com mais 70, ou seja, são muitas cartas, mas também eu acho que você pode sobrepor isso. E aí confunde mais. Tem gente perguntando já? É? Tem sim. Vamos lá. A Carla Maria Rodrigues. Boa noite, Carla. Qual dos baralhos é mais fácil de interpretar? Boa pergunta, Carla. Olha, na verdade, eu acho que os dois são fáceis, né? Não tem isso. Os dois são fáceis, mas os dois também são difíceis. Um deles é difícil pela quantidade de cartas, se a gente está falando de 78 cartas, aí é realmente muita coisa. O outro acaba sendo difícil, né, sendo complexo, porque os significados dependem muito. Então vamos lá, vamos para um exemplo que as pessoas sempre têm. Eu vou mostrar aqui, começando. Vamos pedir a opinião do pessoal que está entrando aí. Olha lá, Maria Bocardo entrou agora. Eu vejo às vezes um pouquinho mais atrasado do que vocês. Fernanda Souza, deixa eu ver, Carla Silva. Olha lá, coloquei 2 cartas aqui para vocês, estão vendo? As 2 cartas são a mesma, ou seja, as 2 cartas, né, são a carta da estrela. Mas olha só, né, aqui nesse desenho aqui do tarô, no meu tarô do Rider-Waite, a gente vai ter uma mulher, né? Aqui com a estrela em cima, ela tem a água aqui, duas jarras com água. Aqui eu tenho uma estrela nesse tarô, nesse deck aqui do Ciro Marchetti, né? Também é aqui representando, inclusive, uma estrela com os pontos cardeais. Isso é muito interessante a gente observar. Qual é o significado das cartas? Quem está entrando aí, será que sabe me dizer? O que vocês acham que significa essas cartas aí? Vamos tentar ver se a gente interpreta junto aí, né? Aqui eu vou dar uma dica do tarô. O pessoal pode comentar aí o que acha do significado. Se vocês lerem aí, por favor, me fala, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Aqui, a gente vê uma mulher nua. Então, a gente vê, na verdade, essa simplicidade. A gente vê, né, uma mulher que mostra de joelhos. Então, uma mulher humilde. Uma questão importante, né? Uma carta que vai falar sobre humildade, sobre simplicidade. Quando a gente fala sobre estrela, a gente logo pensa assim, nossa, fulano de tal tem uma boa estrela. Já ouviram falar sobre isso? Já ouviu falar, não ouviu? O que isso significa quando a gente fala essa expressão? Pelo menos aqui no Brasil. Está dizendo que é uma pessoa de sorte, né? Só que olha que interessante, se uma pessoa tem boa estrela, ou seja, uma pessoa de sorte, isso não significa aqui sorte. Essa expressão, fulano de tal tem uma boa estrela, fulano de tal tem sorte, é o significado desta carta, aqui. Então, olha só, aqui eu tenho uma carta que vai falar sobre inspiração, sobre intuição, vai falar sobre humildade. Aqui vai falar sobre sorte, vai falar também sobre alguma coisa que acontece à noite, a estrela. Pode também ser associada essa questão da humildade, mas não necessariamente. A carta da estrela vai falar para a gente, principalmente no baralho cigano, com relação à questão da sorte. Percebe a diferença? Então, se você está aprendendo os dois, né, os 2 oráculos ao mesmo tempo, você pode confundir isso. E aí é uma coisa que eu falo assim, olha, toma um pouco de cuidado com isso, porque as pessoas frequentemente acabam confundindo, percebe? Alguém aí comentou alguma coisa? Ainda não. A Juliana Maria Lopes falou que é proteção no baralho cigano. No baralho cigano, perfeito, Juliana, perfeito, proteção. Mas olha só, se aqui a gente tem proteção, aqui a gente não tem proteção. Por que não significa proteção aqui? Porque a moça está nua. Então significa justamente o contrário, exposição, alguém que se expõe.
A gente pode dizer assim, a pessoa tem uma boa estrela no sentido de ser uma pessoa com bons sonhos, uma pessoa de bom coração, de boa índole aqui, mas não nesse sentido de ter uma proteção, porque ela justamente está nua, isso mostra a exposição, a fragilidade da pessoa. Então percebe, na verdade, aqui a gente reúne alguns significados e a gente fala, olha, essa carta significa 2 ou 3 questões, aqui não. Aqui a gente faz uma leitura baseada na composição da imagem, né? A gente vai fazer, ela tem um jarro na mão, ela está de joelhos, então são formas diferentes de interpretar. E isso está totalmente associado com a origem desses dois oráculos. O tarô a gente não sabe ao certo qual é a origem dele. Já o baralho cigano a gente tem. Então isso vai fazer muita diferença na interpretação. Temos outra pergunta? Temos sim. A Vânia Margarida Lopes. Oi, boa noite. Quando usar o tarô e quando usar o baralho cigano? Perfeito, Vânia. Vânia, olha só, na verdade, a gente pode trabalhar com os dois, né? A gente pode usar os 2 oráculos ao mesmo tempo, né? E eu costumo fazer isso nas consultas, eu uso os 2. Eu costumo dizer que se você quer uma pergunta sim ou não, se você quer respostas objetivas, você pode abrir o baralho cigano, né? O baralho Lenormand. Você abre e ele vai te falar se é sim ou não e por que sim e por que não. Ele não tem uma conotação psicológica, vamos assim dizer, né? Uma abordagem terapêutica no baralho cigano. Não porque na sua origem, na sua concepção, ele vem a partir de um jogo. E não temos estudos, profundamente falando, relacionando o baralho cigano, o baralho Lenormand, com a psicologia. Porque Jung estudou o tarô, mas ele não fez esse estudo com o baralho cigano. E a gente também não tem estudos recentes, né? Não temos estudos que fazem essa associação. Então, se você quer uma abordagem terapêutica, por isso que a gente fala muito terapêutico, porque ele é muito utilizado por terapeutas, por psicólogos, né? Psicanalistas. A gente fala para usar o tarô. O baralho cigano não necessariamente, a gente não tem isso. Se bem que há pessoas que utilizam. Podem dar um encaminhamento terapêutico, que é algo que a gente aborda aqui no nosso curso. Mas, ou seja, eu posso usar os 2 oráculos de maneira complementar. Mas, em suma, os 2 vão responder a mesma questão, de maneiras diferentes. Um talvez seja mais profundo que o outro. E essa é uma questão importante, é uma questão significativa aí. Tá bom? Mais uma pergunta? O Simon Hender. Boa noite, Simon. O baralho Simon. cigano consegue mostrar se alguém foi enfeitiçado ou isso seria mais como a vidência? Não, elas conseguem. Tanto o baralho cigano quanto o tarô, há combinações em que a gente vê sim a questão de magia. Por exemplo, uma carta como a do chicote, geralmente é uma carta que fala sobre algo alerta e vai falar sobre magia, pode indicar magia. Estou dizendo que pode indicar. Não significa que toda vez que aparecer a carta, né, do chicote, não significa que toda vez vai indicar magia. Significa que ela pode indicar. Se você faz a pergunta e aparece o chicote, mas também se houver a combinação do chicote com outras cartas. Aí é uma outra questão, tá? Da mesma forma, o tarô também vai indicar. Com algumas cartas específicas, pode indicar que tipo de magia foi feito também, tá bom? Obrigada pela pergunta aí. Vamos para a próxima carta, já que a gente está falando de semelhanças e diferenças, né? A próxima carta, vamos ver se vocês me ajudam aqui nessa interpretação. Aqui eu tenho outra carta, que é a carta... Olha que interessante, né? As 3 cartas que eu vou mostrar aqui são cartas que falam sobre elementos da natureza, né? A gente falou sobre a estrela, a gente vai falar agora sobre a lua, a carta da lua, que no tarô geralmente ela é representada assim, né? A gente vai ter aqui 2 torres, 2 animais, uma lua que na verdade tem por trás um sol. Então é um sol e uma lua juntas, né? E é uma carta que geralmente vai representar
dúvida, mas também pode falar sobre intuição. Mas é uma carta que fala muito sobre dúvida, sobre insegurança, sobre incerteza, né? É uma carta que fala sobre mistérios, coisas misteriosas. E a carta da lua do baralho cigano? Percebe a diferença? A representação da lua, ou seja, tudo que tem em volta da lua não necessariamente significa algo como na carta do tarô. Por exemplo, as duas torres que temos na carta do tarô têm um significado. Esse animalzinho que tem aqui embaixo, né? Deixa eu ver se a minha mão dá para ver aqui embaixo. Ele tem um significado. Esses dois animais que estão aqui de cores diferentes têm um significado. Esse sol por trás da lua tem um significado. No tarô. No baralho cigano, não. A carta da lua significa isso. E o que vocês acham? Eu tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Eu quero saber o que as pessoas acham que significa a carta da lua aqui no baralho cigano. Alguém arrisca alguma coisa? O pessoal tá tímido hoje, né? O pessoal não tá querendo participar. O pessoal só quer saber das perguntas, né? Mas eu já vou responder já. A pergunta de alguns aí eu vou responder já. Mas vamos ver aqui. A carta da lua, e aqui nesse deck, o autor representou bem, é uma carta que vai falar pra gente sobre fases. É uma carta que pode indicar um acontecimento no período da noite. É uma carta que pode falar também sobre mistério, sobre alguma coisa que está, né, de certa forma oculta, uma coisa misteriosa. Mas é uma carta que vai falar pra gente sobre fases. Não por acaso a gente vai perceber aqui, né, nesse desenho aqui, a gente vai ver várias fases da lua. Dá para perceber? Isso é significativo nesse deck, né, no baralho cigano. Então percebe, a gente tem a mesma carta, mas com leituras diferentes. Aqui essa carta pode significar 2 ou 3 questões. Aqui a leitura, a posição, o desenho que está impresso aqui é lido e ele ele vai ter um significado. E as correlações que são feitas numa interpretação também. Daí a gente fala que ele vai dar a mesma questão, mas ele vai responder da mesma forma, mas com significados de uma certa forma também diferentes. Mais uma pergunta? Carla Elisa. Boa noite, Carla. Gosto do tarô de Marsella. Pode falar um pouco dele? Posso. O tarô de Marsella, a gente não vai ter nos arcanos menores uma representação como do tarô que eu estou usando aqui do Rider-Waite, por exemplo. Aqui eu tenho 2 de copas, que no Rider-Waite a gente tem um casal, né? A gente tem 2 pessoas aqui, um homem e uma mulher. Em outros decks a gente vai ter 2 mulheres, enfim. É uma carta que a gente vai ver, né, nitidamente 2 pessoas com 2 taças e esse cenário tem um significado, né? Atribuiu-se um desenho, uma representação a um significado clássico desse 2 de copas. Um dos significados é romance, né? No tarô de Marsella nós não temos esse desenho, nós não temos essa representação, nós vamos ter 2 taças. Então, uma diferença clássica que a gente vai ter, básica do tarô de Marsella, é que os arcanos menores, ou seja, do As ao 10, nós não temos representações por desenhos. Por exemplo, 9 de espadas, como esse, uma pessoa com as mãos no rosto e as espadas aqui, indicando sofrimento e dor. No tarô de Marsella, nós não vamos ter, nós vamos ter as 9 espadas cruzadas aqui. Nesse sentido, a leitura do tarô de Marsella se torna um pouco mais complexa, porque nós, pessoas que estamos acostumadas e fomos, culturalmente absorvidas pela representação por imagens, temos mais dificuldade de fazer a leitura, as interpretações daquilo que temos no baralho, no tarô de Marsella, que é uma representação por ícones. Isso se torna mais complexo. Então, nesse sentido, o tarô de Marsella é o mesmo de todos os outros tarôs. Ele tem a mesma quantidade de cartas. Do 1 até o 22, ou do 0 até o 21,
a gente vai ter simplesmente, né, as mesmas representações, os mesmos desenhos, inclusive. Se a gente for pegar qualquer outra carta, por exemplo, a carta do Papa e a carta do Papa do Tarô de Marselha e do Rider-Waite, é a mesma coisa. Mas a carta do As ao 10, as cartas são diferentes. Porque no Tarô de Marselha a gente só vai ter desenhos, né? 9 taças, 7 moedas. E isso dificulta muitas vezes a sua interpretação. É uma forma diferente de ler, né? A gente ainda aqui não trabalhou, não esmiuçou o Tarô de Marselha, porque a gente vai ver isso num outro módulo no nosso curso mais avançado de tarô, tá? Tem uma outra combinação e tem um estudo histórico da composição do Tarô de Marselha que precisa ser compreendida. Mas esse não é o nosso objetivo agora, pelo menos, né? Nosso objetivo é ler tarô, aprender a ler tarô. Podemos ler o Tarô de Marselha? Podemos, a gente até já fez isso numa outra live. Mas aí, num outro momento, eu posso até falar mais dele, tá bom? Obrigada pela pergunta. Vamos lá? Mais um? Pessoal, referente à carta lá que você perguntou, o que o pessoal acha do significado? Ah, dessa daqui? Isso. A Sônia Lopes colocou mistério. Mistério, muito bem. A Carla Maria Rodrigues colocou escuridão. Escuridão, muito bem. Sônia Lopes, algo oculto. Muito bem. O Alessandro dos Santos, fases. Fases, muito bem, perfeito. Aí o Marcelo de Simone perguntou, que fase da Lua na carta é que representa? Na verdade, a gente aqui, né, a gente tem aqui uma lua aqui indicando minguante, né, aqui. Mas olha só, na verdade, não, acho que aqui é crescente aqui, perdão. Mas, na verdade, nem necessariamente significa uma fase da Lua. É uma carta que vai indicar fases. Então, por exemplo, a pessoa está passando por uma situação de dor. Olha, isso vai passar, isso é só uma fase. Nesse sentido, a gente fala. Porque aqui, né, nesse desenho que tem aqui em volta, a gente vai ter as várias fases da Lua. Em outros decks do baralho cigano, às vezes a gente vai ter uma lua cheia, parece até sol, né? Porque a representação que foi feita foi dessa forma. Então não significa uma fase específica da Lua, né? Vai indicar que são fases. E nesse caso pode ser uma fase da Lua, pode inclusive falar, olha, essa situação vai demorar o tempo de uma Lua. Pode indicar isso, dependendo, obviamente, da combinação das cartas, tá bom? Mais uma? Tem uma pergunta aqui da Ana Fernandes. Boa noite, Ana. No tarô de papos, consegue ver o tempo dos acontecimentos? No tarô a gente consegue, no tarô independente disso, a gente consegue ver o tempo, mas a gente fala que o tempo, né, é muito relativo. Por quê? A gente consegue mais ou menos identificar se isso vai demorar e se isso vai acontecer rápido, né? Tem pessoas que gostam de fazer previsão de tempo. Ah, isso vai demorar tantas semanas, isso vai demorar tantos dias, ou tal dia isso vai acontecer. Tem pessoas que fazem isso. Isso não é algo especificamente do tarô. Tem pessoas que trabalham, fazem combinações numerológicas e tudo, e aí atribuem isso a um determinado período, determinado tempo, semanas, meses, dias, horas, enfim. Eu costumo dizer que isso é relativo. Por quê? Porque você pode fazer uma previsão para a pessoa sai da consulta, sai de lá e decide fazer as coisas de uma maneira diferente daquilo que você previu. Então, ela alterou o tempo das coisas. Então, isso é uma questão importante. Eu, particularmente, não sou a favor de previsão de tempo de maneira exata. Eu prefiro prever se isso vai acontecer rápido ou não, né? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Algumas pessoas, às vezes, que têm uma certa vidência, acabam fazendo isso, mas ainda assim, eu acho que isso é relativo e eu prefiro não trabalhar dessa forma, tá bom? Obrigada pela pergunta. Carla Próximo. Maria Rodrigues. Oi, Carla, vamos lá. O naipe de espadas representa sempre sofrimento no tarô? Não, Carla, não. A gente tem algumas cartas, que nem eu falei, do 9 de espadas, deixa eu ver se eu acho aqui, que é uma carta que vai falar muito sobre sofrimento, 10 de espadas, né?
Mas não necessariamente, por exemplo, eu sempre acho que o As de Espadas é uma carta que fala sobre oportunidades, sobre novos negócios, sobre contratos. Por quê? Primeiro que eu associo o As de Espadas, a espada do As de Espadas, a espada da justiça, da lei. Então, para mim, é sempre uma oportunidade. E eu também acho que a espada que corta, ela também abre caminhos. Então, eu também acho que ela tem uma conotação positiva. O 2 de espadas, que é uma carta que às vezes as pessoas não interpretam de uma maneira muito positiva, eu também acho, né? As pessoas têm uma conotação negativa, eu acho que ela fala muito sobre a gente aprender a usar da nossa intuição. Então, eu não acho que ela representa só dor, só sofrimento, não. Eu acho que ela tem uma conotação positiva, sim, principalmente se a gente for ver, né, as outras cartas que vierem juntas, tá bom? É lógico que quando a gente vai ver um 9 de espadas, um 10 de espadas, aí a gente vai ver, não dá pra dizer que é uma conotação sempre positiva, se bem que o 10 de espadas é sofrimento, mas também é o fim do sofrimento. Isso é uma coisa positiva, eu acho, né? Você ficar sofrendo e não sabe quando ele vai parar, isso não é legal. Mas quando você tem um tempo aí que, né, o sofrimento passou, eu acho que aí é mais positivo. Tá bom? Obrigada. Próxima. Tem uma outra pergunta aqui da Aline Kubota. Boa noite, Aline. Professora, boa noite. Eu tenho uma pergunta sobre as cartas. Tem alguma afinidade maior com um tipo de carta ou são todas iguais? Por exemplo, pode ter mais de um tipo de cartas? Bom, eu não sei, depois você complementa a pergunta, eu não sei se você está falando de cartas no sentido cartas tarô, cartas baralho cigano, ou se está falando de tipos de tarô, né, modelos de. Depois você complementa pra gente aí isso. Pessoal, vou pedir pro Luiz aqui ficar ligado na sua pergunta. Eu penso o seguinte, tem pessoas que às vezes, né, tem mais afinidade com o tarô. Tem pessoas que têm mais afinidade com o baralho cigano. Tem pessoas que pegam o baralho cigano muito rapidamente e tem muita dificuldade com o tarô. E o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que gostam do tarô, da abordagem dele e não se afinizam com o baralho cigano. Não gostam das cartas, enfim. Isso é verdade, isso pode acontecer. Mas, por outro lado, eu também observo outra questão. Às vezes o tipo do baralho também pode, às vezes, despertar a gente mais curiosidade que outras, né? Por exemplo, esse deck, as pessoas sempre gostam muito, acham que ele é um deck muito bonito, não só porque ele é dourado aqui, mas é porque o cuidado, as cartas são muito bonitas, e de fato, isso torna a leitura mais agradável, mais prazerosa, né? Isso é fato. Por outro lado, acontece também com o tarô. A gente tem aí por volta de 500 tipos de decks de tarô. Se a gente for pesquisar na internet, for pesquisar em sites, a gente vai ter até dificuldade de encontrar algum que a gente verdadeiramente goste. Daí as pessoas fazerem coleção e terem vários. Então, eu acho que nesse sentido você precisa observar. Eu acho que vale a pena conhecer, vale a pena estudar os dois. Eu acho que quando você estuda, você vai perceber, olha, para determinada pergunta, para determinada questão, eu acho que é melhor abrir o tarô. Eu acho que para outra pergunta, é melhor abrir o baralho cigano. Tem gente que tem, muitas vezes, o baralho cigano na bolsa, porque é uma quantidade pequena de carta, né? E fica mais fácil de consultar. Mas já tem pessoas que não gostam, que preferem o tarô. Então aí fica aí a seu critério, vem estudar os dois, né? Pergunta. O Alessandro dos Santos, ele comentou que eu vejo os 2 de espada a paz. Paz. Perfeito, Alessandro. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui, né? Eu acho, concordo com você essa questão da paz, Alessandro, do 2 de espadas, porque a pessoa tá aqui meio que de reserva. Eu vejo essas 2 espadas aqui, uma pessoa que está se preservando, né? Ela está se preservando, ela está ali de guarda. Mas uma questão interessante é que ela está de olhos vendados, assim como a justiça. O que isso significa? O que significa os olhos vendados, tanto na carta da justiça, quanto na carta do 2 de espadas? Então fica aí a minha pergunta para vocês, tá bom? Beijo grande. A Irene Boa noite, Irene. Ela pergunta, boa noite, Lé. Gostaria que, se possível, você pudesse passar até o final indicação de livros já lidos por você, que pudessem acrescentar conhecimento a quem for fazer o seu curso de baralho cigano.
Bom, no Brasil, Irene, a gente não vai ter muitas cartas, muitos livros falando sobre baralho cigano. Infelizmente, no Brasil a gente tem uma literatura muito superficial, bem a verdade mesmo, né? Eu vejo muitos livros, eu tenho livros, eu posso até trazer isso ou indicar aqui numa outro momento, na live, de repente na semana que vem. Eu tenho livros que eu vejo do baralho cigano que eu acho muito superficial, porque realmente acaba misturando muitas coisas e acaba trazendo somente a conotação no Brasil. E a gente já vai ver isso, inclusive, no curso, né? Que as interpretações do baralho cigano são complexas porque a gente tem leituras diferentes para uma mesma carta no Brasil, na Europa e em diversos países da Europa. Isso é uma complexidade com o baralho cigano. Então, no Brasil, Irene, eu não me lembro agora, não me recordo de nenhum livro significativo sobre baralho cigano. Pesquisei literatura, mas realmente eu não tenho para te indicar. Fora do Brasil, a gente tem livros importados, inclusive livros em inglês, que aí sim eu posso te recomendar, inclusive um próprio livro, né, que vem justamente com o autor desse deck, que é um livro bem interessante. A gente tem um nome muito importante, né, na Europa, que é a Odete, que também tem uma obra, um livro bem interessante também sobre o baralho cigano, tá? Eu particularmente não recomendo as publicações no Brasil, em função também de a gente ver muitas coisas erradas, dizendo, por exemplo, que o baralho cigano veio dos ciganos, e aí eu particularmente desconsidero as outras questões, tá bom, Irene? Obrigada pela pergunta. A Vânia Margarida Lopes pergunta: vamos lá, Vânia. Professora, no baralho cigano, as cartas têm embaixo o naipe. Por exemplo, a carta do Sol no baralho cigano tem embaixo o As de Ouros. O significado tem relação com o As de Ouros do tarô? Muito boa pergunta, Vânia. Perfeita a sua observação. Eu ia até falar sobre isso aqui agora. Realmente, você falou bem. A gente vai ter aqui um significado do As de Ouros aqui, que não tem necessariamente relação com o As de Ouros ou com as outras cartas do tarô. Não tem. A associação aqui é feita com a cartomancia, que é uma outra leitura, né, outra leitura, outro jogo, outras associações. Então não tem relação com o As de Ouros, não tem relação com o As de Ouros do baralho do tarô, tá? Ele vai ter uma associação com a cartomancia. E aí é uma leitura diferente. A gente vai ter isso com as outras cartas também do baralho cigano. Por exemplo, a carta aqui da estrela, a gente vai ter o 6 de copas, que não significa a mesma associação com o 6 de copas do tarô. E isso é diferente. Tá bom? Obrigada pela pergunta, Vânia. Temos mais alguma pergunta? Não? Então deixa eu comentar aqui. Outra carta que as pessoas geralmente associam muito, né? A gente tem uma carta do Sol. A carta do Sol, você percebe como são cartas diferentes, né? As duas cartas a gente vai ver sobre sucesso, sobre reconhecimento, sobre vitória. As duas cartas falam sobre isso, um acontecimento que vai ser durante o dia. Mas aqui, nessa carta do Sol, a gente vai ter a representação da expansão, mas o anjo que tem aqui pode indicar também uma comunicação angelical, pode indicar, né, a proteção espiritual. Aqui pode indicar isso no tarô. E ela também tem outras, novamente tem outros significados além desses, eu estou só comentando. Aqui no baralho cigano, não. No baralho cigano a gente não tem isso. Então aí, novamente, a gente vai ter, né, uma diferença significativa nessa interpretação. E para encerrar, né, eu quero comentar aqui, a Rita está perguntando, podemos analisar todos juntos, a Rita e a Isabel? Podemos, Rita, a gente pode inclusive jogar os dois juntos, né? Então, por exemplo, como é que eu costumo trabalhar? Eu costumo ter a mesa real e por cima eu trabalho com o tarô para determinadas questões, eu posso fazer isso. Eu posso, né, em alguns outros momentos, fazer algumas combinações. Eu posso fazer sim isso com as duas cartas,
né? Obrigada pela pergunta, viu, Rita? Vamos lá, agora a última diferença, e essa é uma das diferenças mais significativas que a gente vai ter, que as pessoas acabam confundindo aqui, que é a carta da torre. Aqui nessa carta da torre do tarô, eu comentei acho com vocês uma vez, que ele vai nos trazer, ele vai contar o mito da Torre de Babel, o mito bíblico da Torre de Babel, né? Aqui a gente vai ver uma torre que está sendo construída e a gente tem um raio de fogo ali, que é a fúria divina, destruindo o ego humano, destruindo o desejo humano de chegar até o céu. Então é uma carta que vai falar sobre destruição, sobre discussão, vai falar sobre conflitos, essencialmente. Isso a gente tem no tarô e eu penso que é bem visível esse significado aqui nessa carta. Mas olhem só a carta da torre do baralho cigano. Vamos ver se alguém comenta aqui com a gente. O que vocês acham que vai significar aí a torre do baralho cigano? Será? Alguém? Ninguém? A torre do baralho cigano vai indicar, pode indicar, por exemplo, um prédio, né? Um prédio de apartamento, pode indicar a empresa da pessoa, pode indicar a necessidade de ficar isolado na torre. E aí a gente vai lembrar um pouco daquelas histórias, né, da mocinha que fica presa no alto da torre, tipo Rapunzel. Então a carta da torre no baralho cigano pode indicar isso, necessidade de ficar isolado, refletindo, pode falar sobre a empresa, pode falar sobre negócios, né? Pode falar sobre um condomínio. Percebe a diferença? Então aqui as pessoas vão muito fazer, né? Vão ter muita confusão aí, muita diferença na interpretação aí da torre. Demora, né? Falar pro pessoal, peço desculpas. Alessandro falou espiritualidade. Espiritualidade, Alessandro. Monteiro, torre do baralho cigano será reflexão. Pode ser reflexão. Olha que legal, o pessoal tá afiado aí. Sempre associei com problemas de saúde cardíaca. Jussara Scholes. Pode indicar, perfeito. Fernanda Souza, dinheiro. Dinheiro por quê, né? Dinheiro, a gente vai ter uma outra carta que vai falar muito sobre dinheiro, que é a carta dos peixes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma carta que vai falar sobre dinheiro, olha só. E não por acaso é o rei de ouros aqui. Olha que interessante, né? Então, é uma carta que vai falar muito sobre dinheiro. Na verdade, a gente vai ter essa variação dos significados das cartas do baralho cigano por conta justamente dessa questão que as questões culturais vão influenciar aí na interpretação. Vamos ver se eu vou sortear uma pessoa aqui. Olha, a Rita deu uma ideia. A Rita deu uma ideia? O que ela deu? Fala pra nós. Gostaria de sugerir alguém fazer uma pergunta à professora, tirar as cartas e todos juntos, cada um dar uma sua análise. Uma análise, perfeito. Vamos lá. Vamos ver se alguém... Vamos ver. A gente tem uma primeira pergunta lá de alguém? Vamos ver se ele fazer uma seleção aqui bem próxima. Isso, vamos lá. Júlia Graciela, que tá bem próxima. Júlia. Gostaria de saber se vou engravidar este ano. Olha lá, Júlia Graciela quer... Foi aleatório. Foi aleatória a pergunta. Júlia Graciela quer saber se ela vai engravidar esse ano. Vamos lá? Vou aqui, então, embaralhei. Júlia Graciela vai engravidar esse ano? Vamos ver. Vamos interpretar juntos? Vamos ver se a Júlia Graciela vai engravidar esse ano. Olha só, o que vocês acham? A gente tem 3 cartas aqui, vamos ver. O que vocês acham? Vocês acham que a Júlia Graciela vai engravidar esse ano? É uma resposta de sim ou não. Então, a gente tem aqui a carta do caixão, a gente tem a carta dos peixes no centro e a gente vai ter a carta dos ratos. O que vocês acham? Olha lá, o pessoal tá entrando, vamos ver. Vamos fazer essa interpretação conjunta aí para ver se a gente conhece. O pessoal tá falando. Joga para mim. Eu já vou jogar. Vou vender minha casa? Eu já vou. Vamos ver se a gente consegue fazer
Júlia Graciela, é isso? Isso. Vamos ver. O que vocês acham? Ela vai engravidar esse ano ou não? Vamos, ninguém? Sônia Lopes falou que sim. Sônia Lopes falou que sim. Por que será, Sônia? O que você acha? A Sara Monteiro. Rato é gravidez, olha. Vamos lá. O Diogo, acho que mandou errado aqui. A do rato é ruim. Isso, a do rato. Vamos ver. O rato, deixa eu ver, tô ao contrário aqui. O rato aqui. A primeira carta, né, a carta central para mim é a carta dos peixes. É uma carta que fala sobre prosperidade. A gente pode até pensar nos peixes como o sêmen, sabe? Os espermatozoides voando no líquido lá, no líquido da água, né? A gente pode, inclusive, interpretar que sim. Então, eu acho que pode ser sim. Eu acho que é o término de uma espera. Por quê? Vou falar por quê. Os ratos, o Diogo, foi isso que falou? Não, o Diogo ele disse Não, que... quem foi que falou que era... Diogo Pagani falou que o rato é ruim. Rato é ruim. Rato, Diogo, boa. Rato geralmente é uma conotação ruim. O rato rói as coisas. O rato rói, mas o rato é um animal ligeiro. O que o rato tá roendo? O rato tá roendo o caixão. O caixão é o término, o caixão é o fim de uma espera. Então eu acho que sim. Eu acho que ela engravida esse ano. A Elaine Santos ela falou ter alguma dificuldade, mas sim. Pode ter alguma dificuldade. Perfeito, Elaine. Por que essa dificuldade? Por conta do estresse, a cobrança, né? A vontade que a coisa aconteça rápido, porque é a questão dos ratos. Percebe isso? Então, olha que interessante. Aqui a gente tem uma leitura por combinação. É muito diferente isso do tarô. Luz falou, pode até conseguir, mas com dificuldade. Com dificuldade. Muito... Olha, tá vendo? O pessoal tá afiadaço aí no jogo. Que legal. Ela também, eu leio como perda, roubo. A Fabiana ela falou que não. Então, Teve algumas pessoas isso. Na verdade, por que as pessoas vão fazer leituras diferentes? Por que as pessoas vão, né, nesse sentido? Uns acham que sim, outros acham que não. Por exemplo, a carta da cruz. A carta da cruz, a gente vai ter pessoas que vão falar em alguns países, significa pesar, destruição. Em outras cartas é vitória, né? É fé. Por quê? A gente fala bastante sobre isso no curso, né? Explicando. Então, entender as diferenças culturais é importante para entender o baralho cigano também. Ele não é só um jogo de sim ou não. Ele é algo mais profundo. Essa é a nossa proposta aqui no Sapienza. Mostrar que ele não é só um jogo matemático, né? 1 mais 1, 2 mais 2. Não é só isso. Existe uma outra coisa. Se é sim, porque sim. Se é não, porque não. E é uma questão importante no baralho, tá? O Alessandro ele fez uma observação interessante. Teria que ter, não sei se foi uma pergunta ou não, teria que ter saído uma carta de criança. Não sei se foi uma afirmação ou uma pergunta. Então, Diogo, pode ser, mas, por exemplo... Alessandro, perdão. Então, Alessandro, mas a carta da cegonha também poderia indicar isso, né? Ou seja, se a gente estivesse abrindo a mesa real, eu poderia procurar a carta da criança, a carta da cegonha, mas nesse caso não. Então, aí vai depender também da forma como você vai atribuir significado para as cartas. Vejamos, a gente não pode fugir essencialmente. Eu trabalho muito com uma escola mais tradicional, mas aí tem pessoas que vão trabalhar, fazer uma leitura cigana, uma leitura bélgica, uma leitura francesa, uma leitura alemã. Aí pode ter conotações diferentes. Isso é uma questão importante. Tá bom? Obrigada pela pergunta. quer fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Vamos ver aqui. Cris Correia. Cris Correia está perguntando se o ex dela já está com outra. Vamos ver? Cris Correia, vamos ver se o ex dela está com outra. Eu peguei aleatoriamente aqui, tá? Não vai brigar com a gente, porque eu peguei aleatoriamente. Olha, Cris, vamos ver. Saiu justamente a carta do homem no centro. O que você... a gente não tem mulher, a gente vai ter criança, né? A gente tem no centro a carta do homem, a gente tem aqui a carta do mensageiro e a gente tem aqui a carta da criança. O que isso indica, né?
A Cris Correia quer saber se o ex dela está com outra. Já está com outra. O que vocês acham? O pessoal vamos ver se esperar o pessoal aí para comentar o que eles acham. Depois eu vou abrir para as perguntas depois de um tempo, tá bom? Vamos lá. Enquanto a gente está vendo aqui, né, ver se o pessoal vai comentar aí tudo. Eu quero ver se o pessoal... Vou pedir para o pessoal para compartilhar a live aí na linha do tempo de vocês, né? Porque, na verdade, acho que poucas pessoas acabam fazendo isso, de explicar verdadeiramente o porquê sim, porquê não, as diferenças, né, do tarô, do baralho cigano. Então, você que está entrando aí, compartilha a live aí na linha do tempo de você, em algum grupo que você faz parte, chama os amigos, marca os amigos aí para assistir com a gente. Se você já está assistindo aí há algum tempo, compartilha a live aí também na linha do tempo. Porque, na verdade, o nosso objetivo aqui é realmente, né, ensinar, mostrar para você que a coisa funciona e é uma coisa... Por que sim, por que não? Desmistificar. Temos lá? O Diogo Pagani. Olha, acho Diogo. Que ele tem uma outra família. Olha, Diogo. O Diogo foi maldoso aí, né? Carla, Acha que tem. O que mais? Carla Gafo. Tem outro no caminho dela. Não, tem ele, né? Na verdade é ele. Ou seja, a Cris perguntou se ele tem uma outra pessoa. A Tânia falou que acha que ele é casado. A Fabiana Ladeira de Carvalho. Não, mas ele está aberto a mudanças. Ele está aberto a mudanças. Por que mudanças? Por conta da carta do mensageiro. O que mais? A Silvane Hammerswitz. Acho que vida nova criança. Vida nova criança. Ele está aberto a uma outra pessoa. Gabriela Vasconcelos. Eu acho que ele engravidou alguma menina. Adorei isso. Verdade, pode ser. O que a Pro acha, né? Esse pessoal não tá falando mais aí. O que a Pro acha? Eu acho que a gente tem no centro ele, né? Por acaso eu tirei a carta do homem, então eu acho que ele tá realmente respondendo aqui. E eu acho que sim. Aqui a carta do mensageiro com a criança, para mim, mostra que ele tem uma outra pessoa. Eu não posso afirmar se ele tem uma outra família, mas ele tem uma pessoa, inclusive, provavelmente mais jovem aí. Então eu acho que ele já tem uma outra, que o ex da Cris já tem uma outra mulher. Para a gente saber mais nesse sentido, a gente poderia ter tirado 5 cartas para saber se tem uma outra mulher, se tem família, se não tem, aí a gente teria que ver outras cartas, tá bom? Vamos lá para as perguntas para as pessoas, porque eu acho que o pessoal tá aí, né, querendo saber. Vou ver, de acordo com as perguntas, eu vou responder ou com tarô ou com baralho cigano, tá bom? Eu não lembro o nome da pessoa que eu li, mas perguntou aonde que compra esse baralho aí que você está usando. Esse baralho a gente compra na Amazon, na Amazon.com, né, na internet. Tem outras lojas no Brasil, agora eu não me recordo, que a gente vai conseguir comprar esse deck. Tem lojas também fora. Eu falo da Amazon porque a gente, né, mais fácil acesso. Mas aí a gente consegue comprar facilmente ele, tá? Então, é isso. O Ednan Bertocho que perguntou sobre... Obrigada, Edna. Então, eu não sei se você é do Brasil ou não. A gente tem algumas lojas aqui no Brasil que vendem sites, né? Mas fora, eu recomendo comprar no site da Amazon.com, que inclusive entrega no Brasil também, tá bom? Tem uma outra dúvida do pessoal que entrou no site aí sobre o curso, sobre o valor que está lá. Questionaram aqui se era o valor mensal ou era o valor do curso completo. Olá, o valor do curso tá 380, não é isso? Isso. É o valor total do curso, não é mensal não, tá? O curso de baralho cigano é um curso, a gente faz o curso em 3 meses, são 12 semanas de estudo. E aquele é o valor total do curso, não é o valor mensal. Esse valor a gente pode aí, né, dependendo se é no Brasil ou não, a gente pode parcelar e manda uma mensagem pra gente, um e-mail, contato@nucleosapienza.com, e aí você fica sabendo, né, pode pegar mais informações, mas entra no site também. E aí lá você obtém essas informações. Lembrando que, e aí eu quero dar fazer uma confissão.
O nosso curso começa agora em setembro, porque setembro é o mês do meu aniversário. Então, eu falei pro pessoal, vamos lançar em setembro, porque o presente, né, a gente vai compartilhar. O aniversário é meu, mas aí o presente a gente compartilha. E vai ser muito legal ter vocês lá, tá bom? Temos perguntas? Temos? Então vamos lá. Vamos ver, vamos responder as perguntas, aí a gente vê. A Sônia Lopes só perguntou qual era o valor para em euros, 115 euros. Ah, para o pessoal de fora, 115 euros, então tá o curso, tá bom? Na conversão aí, né, para o pessoal que tá falando da Europa, né? Obrigada, viu, Sônia? Te espero lá, hein? Vamos lá. Boa noite, a Miriam Rala. Miriam. Preciso saber se vou conseguir sair dessa tristeza. Não tenho vontade de fazer nada. Sou do dia tal. Miriam Rala. É uma outra live, eu vou explicar por que as pessoas colocam a data de nascimento e como é que a gente faz a conta para saber a carta da pessoa, tá? Numa outra live, me lembra que eu vou falar sobre numerologia e tarô, tá bom? A gente vai começar a falar um pouco mais aí, para dar mais ferramentas para vocês também, né? Se você quer conhecer mais, aí você vem estudar com a gente no curso de tarô. Ela quer saber como é que é mesmo? Márcia Rala, né? Isso. Ela quer saber se ela vai sair dessa tristeza. É uma pergunta de conotação mais psicológica, então eu vou tirar o tarô. Márcia Rala quer saber se ela vai sair dessa tristeza que ela está. Olha, Márcia, a carta da justiça fala pra mim que você é uma pessoa que racionaliza muitas coisas, né? Fica muito racionalizando. A carta da torre mostra essa vontade de falar. Eu acho que você ficou muito tempo presa, prendeu muitas coisas e poderia ter falado, né? Poderia ter se expressado mais. Sabe aquela pessoa que fica engolindo o sapo e guardando as coisas pra si? Eu acho que você precisa extravasar. Vamos ver o que o tarô recomenda para Márcia. Olha lá, Márcia. Márcia, eu acho que a carta da Imperatriz mostra que você precisa ser mais firme nas coisas que você quer. Não só ser mais firme, mas você precisa se impor. Falar, olha, eu aceito, eu não aceito. Eu quero, eu não quero. E assim não é. Se posicionar. O Cavaleiro de Paus, eu acho que você, né, fazer alguma atividade que você possa trabalhar o alinhamento do corpo e da mente. Então, uma prática meditativa, uma prática como caminhada, uma yoga, uma caminhada ao ar livre, ou, né, alguma outra atividade. Pode ser uma atividade física que você consiga relaxar a tua mente e extravasar. É uma coisa importante. O Agis de pausa aqui também fala pra gente sobre isso. A espiritualidade chamando a sua atenção para isso também. Então, às vezes, a depressão mostra, né? A depressão, a ansiedade mostra, às vezes, a necessidade da gente não só pensar no presente, mas de extravasar as coisas. Eu acho que você anda engolindo sapo aí, precisa pôr pra fora isso, viu? Boa sorte. O Diogo Pagani pergunta: eu tenho muito problema de ex vindo atrás de mim. Não sei se... Diogo Pagani. Ele quer saber o que? Ele falou que tem muitos problemas com o ex que vem atrás dele? Deixa ele responder. Vou pedir pra você... E aí eu fico de olho aqui. Isso. Pro pessoal que tá entrando aí, quer saber do curso, que tá em Portugal, né? O pessoal que tá de Portugal pode fazer o curso com a gente, viu? Manda um e-mail pra gente, contato@nucleosapienza.com. E aí a gente dá todas as orientações para você. A gente tem uma série de alunos que estão com a gente aqui e que são de Portugal, inclusive, de outros países, e estão com a gente estudando. Então, dá para trabalhar, dá para a gente conversar aí, tá bom? Manda um e-mail pra gente. A Carla Silva, boa noite. Gostaria de saber como estou a nível Espiritual. Carla, uma pergunta sobre espiritualidade. Eu gosto muito de tirar o tarô, porque eu acho que ele pode nos dá orientações mais profundas, né? Como é que a Carla Silva está a nível espiritual? Vamos ver. Carla Silva. Carla, a carta do Sol mostra que você é uma pessoa de muita luz. Eu diria que a sua espiritualidade está se expandindo. A carta do Louco pode indicar a necessidade de se dedicar mais para a espiritualidade,
né? Ou seja, precisa você acreditar, passar a acreditar mais, a confiar mais na sua espiritualidade. Eu vejo que o 5 de espadas mostra que você sofre até um pouco por conta disso, sabe? Talvez você entenda essa questão da espiritualidade um pouco com pesar. Mas eu acho que a necessidade de você estudar, de você conhecer mais sobre a sua espiritualidade. O 9 de paus mostra que você vai ter sim algumas dificuldades, mas talvez aprender a lidar com a sua espiritualidade. Criar uma trajetória espiritual, mas você vai ser bem sucedida. Eu acho que a sua espiritualidade está em expansão e crescimento, porque o Sol fala sobre isso. Boa sorte, Carla. A Gigi Valente, ela pergunta, boa noite. Boa noite, Gi. Gostaria de saber se eu e meu ex temos chance de voltar a nos relacionar. Gi Valente quer saber se ela e o ex têm chances de voltar a se relacionar. Gi Valente. Ela e o ex. Olha, Gi, tá difícil. Eu vou ser sincera. Aqui a carta da chave no centro mostra que eu acho que sabe, novos caminhos, novos, sabe, eu não vejo isso fácil, não. Eu acho complicado, porque a carta das nuvens é uma carta que fala muito sobre complexidade, sobre dificuldade nesse processo, e aqui a gente vai ter a carta da foice indicando um corte. Então eu não acho que volta, não. Eu acho que tá na hora de virar a página, viu? Sinto lhe informar, mas veja, passou, coisas boas virão, tá bom? Boa sorte. Próxima. Só orienta o pessoal para fazer perguntas específicas. Isso, é verdade, né? O pessoal precisa perguntar, fazer a pergunta completa, né? Pergunta repleta, só colocar lá saúde, namoro, casamento, gravidez, a gente não fica sabendo, né? Não sabe exatamente o que é. Se você coloca namoro, eu quero saber o quê? Se você vai arrumar um namorado? Ou como é que está o seu namoro? A gente não sabe, precisa ser uma pergunta direta, tá bom? Para ajudar a gente aqui a responder. Próxima. A Tânia Fonseca pergunta, como está a minha espiritualidade? Tânia Fonseca, como é que está a espiritualidade da Tânia Fonseca? Vamos ver. Tânia Fonseca. Tânia, carta do 6 de ouros. Mostra você numa atividade espiritual para mim. Eu acho que, para mim, essa carta que fala muito sobre necessidade de ajudar as pessoas com a sua espiritualidade. Às vezes as pessoas acham que só exerce espiritualidade quando está numa casa religiosa. Não necessariamente. Você pode ajudar espiritualmente as pessoas a todo momento. Eu entendo esse momento de leitura das cartas como exercício da minha espiritualidade. Eu uso da minha espiritualidade nesse momento. Então, o 6 de ouros para mim fala sobre isso, sobre generosidade. Ajudar as pessoas é um exercício de espiritualidade. E ajudar com amor. A carta dos enamorados fala isso. Com amor, com dedicação. A carta da estrela, com humildade. A sua espiritualidade vai crescer à medida que você ajudar as pessoas. Então é uma forma de você exercer a sua espiritualidade também. Eu acho que essa espiritualidade está bem, ela está progredindo, e à medida que você for ajudar as pessoas, ela vai crescer, porque você vai estar exercitando, tá bom? Boa sorte. Próxima. A Gabriela Vasconcelos. Boa noite, Gabriela. Tem um rapaz que até hoje não consigo esquecê-lo. Quero saber se ainda nos reencontraremos. Gabriela Vasconcelos quer saber se vai voltar, né, com esse rapaz que ela não... Gabriela Vasconcelos. Se vai conseguir retomar, né, com o rapaz que ela não esqueceu. Olha, Gabriela, você saiu justamente na carta central e a gente tem aqui a carta da casa e a carta da cruz. Gabriela, é interessante, a gente não mostra a pessoa. Eu vejo que você, de uma certa forma, tem esperança. A carta da cruz mostra sobre isso. E eu acho que até você tem uma dificuldade de virar essa página. Você está sempre lembrando dessa pessoa e tudo. Você guarda no seu interior, né, a carta da casa, você guarda no seu interior isso. Esse desejo, essa vontade de reatar esse relacionamento. Eu não vejo pelas cartas a impossibilidade disso. Eu vejo que você tem esperanças, mas eu não vejo essa possibilidade disso acontecer no futuro próximo, tá bom?
Pode mudar? Pode, mas no futuro próximo eu não vejo essa possibilidade. Eu vejo que você tem esperanças, mas nem sempre isso é positivo. Às vezes a gente precisa virar a página, precisa colocar uma pedra ali, encerrar esse processo e se abrir para as novas possibilidades, tá bom? Boa sorte. A Thaís Lebrão pergunta: Boa noite. Tenho um ex-namorado que voltou a me procurar depois de 8 anos. Gostaria de saber se somos reencontros de vida passada. Olha, ela quer saber se ela e o ex-namorado, Thaís Lebrão, ela quer saber se ela e esse ex-namorado é um reencontro de vidas passadas. Olha, vieram 2 cartas aqui juntas. Eu vejo que vocês têm decepções aí, né? E a carta da Rainha de Copas mostra esse profundo sentimento que você ainda nutre por ele. 4 de ouros, eu acho que vocês não têm muita escolha, não. Eu acho que é o momento, sim, de vocês cumprirem a missão que vocês têm juntos. E eu entendo verdadeiramente que esse é o momento. O 2 de ouros mostra uma nova oportunidade de vocês se reencontrarem, de vocês se refazerem, de vocês construírem e resgatarem aquilo que vocês têm para resgatar. Tá bom? Boa sorte. Às vezes, né, a gente fala que a vida vem em ondas, né? Às vezes tem altos e baixos. Aproveite essa oportunidade. Boa sorte. A Thelma Peguini pergunta: Boa noite, Thelma. Se vai sair os seus processos. Thelma Processos dela, né? Beguini quer saber se vai sair os processos da Thelma Beguini. Vai sair os processos da Thelma Beguini. Vamos ver. Olha, Thelma, a carta do buquê fala que sim, que vai sair, mas a carta dos peixes e a carta da foice diz que tem perda financeira, tá? Então eu acho que vai sair os seus processos, mas eu não acho que o dinheiro que você estava esperando vai chegar na forma como você imagina. Eu acho que vai ser positivo, vai sair, tá bom? Mas talvez não no dinheiro, no valor que você estava imaginando, não da maneira como você está imaginando. Veja, eu não vejo que você vai perder dinheiro, não há um corte integral, mas eu acho que vai ter aí, é possível que tenha uma diminuição nesse valor que você estava imaginando aí, tá bom? Boa sorte. Próxima. A Rosana dos Santos Costa perguntou: vou ser feliz no amor? Rosana dos Santos Costa, vai ser feliz no amor? Rosana dos Santos Costa. Olha, Rosana, a gente tem aqui justamente a carta do homem no centro, né? A carta da âncora e a carta do caixão. Eu acho que vai. A carta da âncora, para mim, fala sobre estabilidade. Pode ser um relacionamento um tanto parado, um tanto, né, tranquilo, sereno, não é um relacionamento de altos e baixos. Mas eu vejo a necessidade de você preservar um pouco mais, de você manter esse relacionamento de uma maneira um pouco mais reclusa. Então eu acho que tem sim isso. As 2 cartas para mim falam sobre uma estabilidade em algo que se mantém de uma maneira reclusa, tá bom? E aí eu acho que é uma dica minha. A felicidade, às vezes, quando a gente fica falando para todo mundo, às vezes a felicidade desperta a inveja nas pessoas, infelizmente. Então, amiga, guarda aí esse homem, essa pessoa aí que vai te fazer feliz, guarda aí para você, tá bom? Boa sorte. Próxima. A Arlindo Oliveira, ele quer saber como está o lado espiritual dele. Arlindo Oliveira, vamos ver como é que tá a espiritualidade dele. Arlindo Oliveira, é isso? Arlindo Oliveira. Vou pedir pro pessoal, né, enquanto tá aí, compartilhar a live aí na linha do tempo, né, de vocês. Vamos lá. Arlindo Oliveira, espiritualidade. Olha, Arlindo, a carta do Papa fala sobre estudo, sobre conhecimento, mas fala sobre uma tranquilidade, serenidade espiritual. Então eu acho que você é uma pessoa, para mim, que tem uma espiritualidade muito forte. O Rei de Ouros mostra alguém que
se dedica bastante para isso. Então, o estudo é uma das formas de você evoluir a sua espiritualidade, de você ter mais conhecimento, ter mais segurança, né? A carta do Papa fala sobre isso, mas a carta do Rei de Ouros também. E, de novo, a carta do Rei de Copas. Olha só, né? Eu diria que você tem muita proteção espiritual. Você é uma pessoa de uma boa estrela, de uma boa índole, e tem um trabalho, uma missão espiritual muito grande a desenvolver, tá bom? Por isso a necessidade de estudo. Por isso que a primeira carta que a gente tem aqui é a carta do Papa, mostrando para você que você precisa desenvolver e aprofundar a tua espiritualidade com estudo, tá bom, Arlindo? Boa sorte. Próxima. A Elza Bonetti perguntou lá. Tem uma pequena confecção, o nome é Tialia Confecção. Queria saber se vou ter êxito com as confecções. Tialia. Isso. Vamos, Elza Bonetti. Elza Bonetti, quer saber se vai ter sucesso com a confecção dela. Tialia, isso? Olha, super! O Sol indicando isso, a carta do buquê, crescimento, e eu acho que você vai ter inclusive novos contratos para crescer a sua confecção. Eu vejo muito sucesso, muito êxito e prosperidade. Pode inclusive não só crescer, mas abrir mais lojas, tá? Expansão, novos contratos para abrir mais lojas, novos negócios. Boa sorte. As cartas são extremamente positivas para você. Você me conta, tá bom? Próxima. O pessoal hoje tá... A Thay Mesquita, ela perguntou, o trabalho vai engrenar? Eu acho que isso é... O trabalho vai engrenar. A gente não sabe muito bem, né, Thay, o que é. Vamos ver se o trabalho vai engrenar. Pense que é o seu trabalho, o trabalho dela, se vai dar certo, né? Vamos assim dizer. Thay Mesquita. Tá aí, olha, criança fala para você ter mais esperança, né? Por quê? Porque a gente tem a cruz aqui. Então tenha mais esperança, confie, acredite no seu conhecimento, acredite, tenha confiança no seu estudo, né? Eu acho que vai ter sim, desanimar nunca, Thay, nunca, né? Tire essa palavra, palavras negativas, tire isso do seu vocabulário. Mantenha a aspiração, mantenha as boas energias, tá bom? Mantenha a alegria. Quando você perceber que vai ficar desanimada, sabe? Põe uma música, canta, dança, faz alguma coisa, mas não desanima jamais, tá bom? Boa sorte, Thay. Próxima. Eu acho que você tinha comentado sobre a data de nascimento, o Ailton perguntou se a data de nascimento é numerologia. Isso, a gente faz uma numerologia, Ailton. A gente vai depois comentar um pouco mais sobre isso, tá bom? A gente fala isso numa outra live, que eu acho que aí é um assunto mais extenso, a gente pode falar sobre tarô e numerologia, né? Tá bom? A Karina Baroni Mussi pergunta: gostaria de saber se eu vou levar minha filha para a Europa. Karina Baroni? Baroni, isso. Quer saber se vai levar a filha para a Europa. Karina Baroni. Vamos ver se ela vai levar a filha para a Europa. Karina Baroni. Tem um obstáculo aí, né? Tá difícil nesse sentido. Então tem alguma coisa que está barrando essa questão. Pode ser alguma coisa do seu âmbito familiar. Talvez a família esteja barrando isso, impedindo essa ida da menina nesse caso, tá? Isso precisa superar isso. Como? Entender que tem uma fase, que é a carta da lua, né? É só uma fase essa barreira. Isso vai passar. Mas tem uma questão familiar aí para ser resolvida. Vai acontecer, mas não vai ser para agora. Tem uma questão aí para ser resolvida primeiro, tá bom? Boa sorte, tá? Só voltar à questão do Ailton de Souza. Ele perguntou, ele falou boa noite, tá? Boa noite. Queria saber se vou receber os tempos atrasados do INSS. O INSS, Ailton, quer saber se vai receber, né, os atrasados do INSS. Vamos ver. Olha, Ailton, tá difícil. Eu acho que vai demorar. A carta dos ratos, né? A pessoa falou que é uma carta ruim. Eu falei que depende, mas quando ela vem com a cobra do lado, a serpente, olha, Ailton, tá difícil. Eu diria assim que as chances de você ter sido enganado por alguém é grande, porque do lado a gente vai ter aqui a carta do livro.
Então eu acho que tem aí perdas de papéis, mau uso do conhecimento, né? Alguma pessoa que pode ter feito mau uso desse conhecimento. Eu vejo uma perda nesse processo. Então vai atrás de quem, né, cuidou da causa e tudo mais. Procura ver como é que está o processo. Você tem todo o direito disso. Vai atrás disso. Tem alguma coisa errada aí, tá? E eu acho que você precisa ficar atento, ficar alerta. E bastante alerta. Boa sorte, tá? Próxima. Peraí, que tem pessoa perguntando. A Suzana Carvalho, sobre ela pedir a dispensa e queria saber se vai conseguir arranjar emprego logo na sequência. A Suzana Carvalho quer saber se vai conseguir arrumar... Se ela está pensando em entregar a carta de dispensa dela, se ela vai conseguir arranjar um Ela emprego. quer saber se vai conseguir arrumar um bom emprego? Suzana Carvalho. Vamos ver se ela vai conseguir arrumar um bom emprego. Suzana Carvalho. Vamos ver se ela vai conseguir arrumar um emprego rápido. Suzana Carvalho, 2 de ouro. Suzana, eu recomendo que você pondere um pouco melhor sobre essa questão, né? Ele fala para você balançar um pouco. Eu vejo uma certa dificuldade de você fazer alguma coisa agora. A carta do 4 de ouros, para mim mostra assim, talvez seja melhor você primeiro arrumar algum outro emprego para depois você sair da onde você está. A carta de 4, para mim, e o 2 de ouros mostra uma certa necessidade de você ficar um pouco atento, um pouco alerta aí. O rei de copas mostra para você também procurar alguma coisa que você verdadeiramente gosta. Vamos ver aqui, o que mais? 2 de paus, tá vendo? Aqui você tem que procurar, mostrando para você, procurar alguma outra coisa, Suzana. O carta do imperador diz que você pode receber um convite, uma ajuda, e tem coisas mais positivas vindo para você. Então, lembre-se da primeira carta, o 2 de ouros, mostra para você primeiro balancear, né? Ponderar sobre essa questão. Primeiro procure alguma coisa para depois você mudar, tá bom? É mais seguro para você, pelo menos é o que eu entendo das cartas aqui. Boa sorte, Suzana. Tinha uma pessoa que ela tinha perguntado sobre a Janete Xavier, santos que me regem. Acho que é bom dar uma dica. Janete Xavier? Ela falou santos que me regem. Os santos que te regem, Janete. Então, geralmente, né, na verdade, quem vai falar sobre o seu santo, seu orixá de cabeça e tudo mais é o jogo de búzios. O tarô não fala sobre isso. A gente tem um tarô dos orixás, até numa outra live eu posso trazer, mostrar para vocês. Mas o tarô dos orixás não vai, né, não tem a mesma conotação do jogo de búzios. Porque, na verdade, a gente precisa até entender que o jogo de búzios é algo relacionado a uma determinada cultura, que no Brasil a gente vai entender como o candomblé, que vai atribuir, olha, o seu orixá de cabeça é o jogo, né? A gente vê isso no jogo de búzios. O tarô, ele não tem essa conotação. O tarô não está ligado a uma religião. Ele não está ligado a nenhuma religião. Né? Algumas religiões acabam adotando o tarô, mas ele não está ligado a nenhuma religião. Então, ele não está ligado à cultura de orixá. Ou seja, não estou dizendo que a cultura de orixá está ligada a uma religião. Se a gente for na África, como é que as pessoas vão descobrir o orixá da pessoa? Pelo jogo de búzios, porque é assim que se faz lá. Então, no tarô, a gente não tem essa conotação de descobrir o orixá de uma pessoa por meio do jogo das cartas, tá bom? Quer saber o orixá? Eu recomendo que vá jogar búzios, que aí ele vai se trabalhar, vai saber direitinho qual é, tá bom? Boa sorte para você. Próxima. Segundo a Deia Leco. Boa noite, Deia. Gostaria de saber se vou conseguir esquecer. Fui traída e perdoei, mas quero esquecer a amante que consegue me atormentar. Vou conseguir esquecer e seguir minha vida com o meu marido? Ela quer saber se vai conseguir esquecer da amante que atormenta, né? Da traição. A traição, né? Como é o nome dela mesmo? Deia Leco. Deia Leco. Vamos ver se ela vai conseguir esquecer essa traição e superar essa situação. Deia Leco. Deia, você precisa
né, entender que essa fase passou, entender agora e ser feliz. É uma nova fase na tua vida. O As de Ouros é uma oportunidade para que vocês reconstruam e cumpram o karma de vocês juntos. E é um karma positivo, mas vocês precisam verdadeiramente, né, e você principalmente, deixar o passado no passado. 5 de espadas, você segue a tua vida, mas está sempre olhando para os problemas, então precisa verdadeiramente deixar essa situação, esse fantasma lá. Eu entendo bastante isso. A carta do carro mostra uma nova vida, e às vezes a gente precisa ser radical. Às vezes precisa ser radical no sentido de cortar amizade, cortar vínculos, cortar tudo aquilo que possa remeter àquela questão. Virar a página significa isso, é não olhar para aquela página que estava anterior, fechar o livro, deixar o livro na estante, ou queima o livro. Então precisa às vezes se desfazer, não só das memórias, mas de tudo aquilo que remete a essas memórias. A carta do carro fala muito sobre isso, e a carta do Cavaleiro de Ouros vai ser feliz com essa nova oportunidade que está aparecendo para você de cumprir a tua missão, você e o seu companheiro, tá bom? Vai ser feliz sim, tá dependendo muito de você aí tomar as rédeas da tua vida e correr atrás. Boa sorte. A Carla Maria Rodrigues perguntou: professor, estou com 38 anos, se engravidar vou ter uma gestação tranquila a nível da saúde, né? Carla Maria Rodrigues quer saber se vai ter uma gestação tranquila, né? Olha só, né? A cegonha. A cegonha é uma carta que fala sobre gravidez. Logo de começo a gente vai ter aí. Aqui a gente tem a carta dos trevos, que alguns países vão muito bem entender que é uma carta negativa. Para mim é uma carta positiva. E a carta da carta. Então eu acho que você vai ter uma gravidez positiva e eu acho que a cegonha está aí no teu caminho. Eu acho que você vai ter logo, logo aí uma notícia da cegonha e vai ser uma notícia positiva, tá bom? Firme aí, quando você engravidar e conta pra gente, tá bom? Beijo grande. Marília Silva. Boa noite, Marília. Eu quero saber se vou casar esse ano com o rapaz que eu estou. Marília Silva quer saber se vai casar esse ano. Marília Silva. Olha, Marília, com certeza, a gente tem aqui a carta do coração e a carta do homem do lado e a carta da lua. Com certeza, Marília, vai casar e vai ser super feliz, porque o coração do centro, falando sobre isso, é uma união muito próspera, muito saudável, muito feliz. Boa sorte, viu, Marília? Deixa eu só dar um aviso pro pessoal que tá logado aí. Eu vejo que tem gente que fala, ai, responde a minha e tudo. Assim, a gente, na verdade, vai escolhendo, vai vendo na ordem, mas o Facebook muitas vezes trai a gente e pula as perguntas. E a gente percebeu a semana passada que teve gente que reclamou, dizendo que a minha mensagem foi marcada como spam. Não foi, não, sabe? Ninguém pode fazer isso com relação ao outro, nem a gente mesmo. E tem gente que às vezes escola muitas vezes a mesma pergunta e acaba naturalmente sendo marcada como spam, tá bom? A gente não tem essa arbitrariedade, a gente não faz isso de maneira nenhuma com as pessoas aí, tá bom? A gente tenta responder ao máximo as perguntas de todos, mas a gente também precisa da contrapartida de vocês, que aí é aguardar. Se não foi dessa vez, numa próxima live a gente responde, tá bom? Obrigada pela compreensão. Vamos lá para a próxima. A Marília Silva, eu quero saber se vou casar esse ano com o rapaz que eu estou. Eu já respondi. Desculpa. Próxima. Parece que vou ter um relacionamento afetivo em breve. Fátima Faria Souza. Fátima quer saber se vai ter um relacionamento afetivo em breve. Fátima quer saber se vai ter um relacionamento afetivo em breve. Fátima, olha, o cachorro diz que tem um amigo próximo de você. Esse amigo pode ter um sentimento por você e pode ter uma pequena aproximação. Eu vejo uma aproximação desse amigo, né, um relacionamento que vai progredindo, que vai crescendo. Eu acho até possível que ele nutra algum sentimento para você em segredo, ele não comenta, ele não fala, mas há uma pessoa próxima de você que eu vejo que está, né, não só desenvolvendo esse sentimento, mas ele faz isso em segredo, ele não revelou ainda
essa pessoa aí está próxima de você, porque a carta do cão fala sobre isso. Então, aí, fica atenta, amiga, tá bom? Boa sorte. Próxima. Célia Maria. Boa noite, Célia. Meu filho Gabriel fez uma entrevista de emprego hoje, será que ele vai ser chamado? Olha, o filho Gabriel da Célia quer saber se vai ser chamado para o emprego. Boa sorte para ele, né? Olha, Célia, eu acho que sim, a gente tem a carta aqui falando sobre isso, a gente tem o crescimento dele e aqui a gente vai ter justamente isso. Então eu acho que ele tem uma boa chance, eu acho inclusive que ele teve um bom desempenho. Aqui a carta do urso, para mim, fala muito sobre crescimento, sobre prosperidade, sobre força. Então eu acho que ele tem chance, sim. Aqui a vida pública, uma nova vida para ele, ele vai ganhar mais força com isso. E aqui a carta da carta no centro falando sobre isso. Uma correspondência, eu acho que ele vai receber um aviso aí muito em breve. Boa sorte, tá bom? Próxima. A Karina Baroni Mussi, ela fala assim, por favor, estou tentando ir para a Europa, provavelmente com a filha dela, e o pai dela não dá autorização, e também não a vê há 4 anos. Eu a respondi essa da Karina, porque eu falei para a Karina que havia uma situação, uma montanha no centro e que havia problemas internos. Então eu disse para a Karina que ela vai precisar esperar, vai superar isso e que ela vai conseguir passar por essa fase. Tá bom? A gente tá sozinho, a gente tá só com uma pessoa aqui hoje, então por isso que tá mais confuso, mas a gente vai se acertar. Vamos lá, próxima. A Kelly Batista, boa noite. Gostaria Boa de saber noite, Kelly. se vou ter melhora na minha vida financeira. Kelly Batista quer saber se vai ter melhora na vida financeira. Kelly Batista. Kelly, olha, aqui eu acho que você já teve momentos bastante positivos, eu acho que pode sim vir a ter, tá? A carta das nuvens aqui, né, indicando as coisas um pouco nebulosas e tudo mais. E eu acho que você precisa, na verdade, com a carta da casa, eu acho que primeiro você precisa rever os seus gastos, rever, né, todas as suas dívidas, o que você tem para pagar, o que você recebe. Essa reviravolta aí na tua vida, na verdade, pode te ajudar nisso, a você melhorar e ajustar e entender onde é que você está gastando desnecessariamente. Eu acho que vai melhorar, tá bom? Isso vai passar, eu acho que vai melhorar, mas eu entendo que você precisa, às vezes, se livrar dos gastos excessivos, tá bom? Não desanima, boa sorte aí, tá? Beijo grande. Próxima. Carolina Rocha. Boa noite, Carolina. Vou engravidar? Carolina Rocha quer saber se vai engravidar. Carolina Rocha quer saber se vai engravidar. Primeira carta, a carta, né, no centro. Eu acho que vai. Eu acho que vai engravidar, porque a primeira carta para mim aqui é a carta da árvore que fala sobre saúde. A cegonha, com certeza, eu acho que isso vai vir para você. E eu não acho que demora não, tá bom? Muito em breve você vai dar notícia pra gente aí, Carolina, dessa gravidez. Depois você conta, tá bom? Até o final do ano eu acho que vem. Beijo grande. Próxima. A Clarice Rodrigues perguntou, vou namorar esse ano ainda? Clarice Rodrigues. Clarice Rodrigues vai namorar esse ano? Clarice, menina. Olha, Clarice, tá difícil, né? Tá difícil porque a carta da criança mostra que você é uma pessoa super expansiva, sincera, alegre. A carta do mensageiro e a carta das montanhas mostrando aí uma certa dificuldade de superar esse obstáculo, esse bloqueio. Então eu acho, Karina, valeria a pena você, né, mudar o ciclo de amigos, entra numa nova atividade, vai para uma academia, vai fazer parte de algum grupo de dança, grupo de corrida, procura diversificar os seus grupos sociais para que você possa superar esse obstáculo aí, superar essa questão. Às vezes a gente fica tão preso no mesmo grupo de amigos, esperando, né, que alguma pessoa apareça e a gente se relaciona sempre com as mesmas. Então eu vejo aí esse mensageiro para mim e fala assim, olha, vamos superar esse obstáculo grande que é a montanha aí, que pra mim é isso. Às vezes um círculo vicioso, as mesmas pessoas, as mesmas amizades, tá bom? Boa sorte aí pra você.
Próxima. Peraí. Tem umas perguntas que estão... Vamos lá, Vanessa Sodré. Gostaria de saber se seria aprovada no concurso mês que vem. Vanessa Sodré quer saber se vai ser aprovada no curso no próximo mês. Vanessa Sodré, vamos ver. Olha, Vanessa, a carta do homem aqui não vai falar muito pra gente, né? No caso, a gente até tiraria a carta, mas enfim, já veio. Eu vejo que sim, eu acho que você vai ter uma proposta positiva, você vai ter um convite aí. Pode ser, inclusive, que você receba essa notícia do concurso por meio de um homem, tá bom? Ele provavelmente vai trazer essa notícia pra você. Mas eu acho que você vai ser aprovada sim, Vanessa. Depois você me conta, tá bom? Boa sorte. Próxima. Rosa Maria, ela quer saber se o marido dela vai voltar. Rosa Maria quer saber se o marido vai voltar. Vamos ver se o marido da Rosa Maria vai voltar. Marido da Rosa Maria. Olha, Rosa, eu vejo que ele tá ouvindo muita conversa das pessoas, né? E aí se torna às vezes mais difícil. Pequenas conversas, pequenas mensagens, pequenas, sabe? Aquela coisa de um monte de gente se metendo, falando aí, pode tá influenciando os amigos, as pessoas ao redor. Muita gente se metendo pode dificultar nesse processo. Eu não acho que ele volta agora, Rosa, né? Eu vejo que tá complicado nesse sentido, por conta desse monte de gente falando aí. Mas mantenha a esperança, isso eu acho importante, porque a carta, né, se bem que a carta dos trevos aqui não é uma carta totalmente, né, uma conotação negativa. Tente mandar uma mensagem para ele e tudo mais, de repente iniciar uma comunicação escrita por mensagens pode ser uma forma de vocês reatarem alguma coisa, tá bom? Boa sorte aí, Rosa. A Josi Ferreira quer saber sobre a espiritualidade dela. Josi Ferreira quer saber sobre espiritualidade? Como está a espiritualidade dela? Josi Ferreira, vamos ver sobre a espiritualidade da Josi Ferreira. Como é que está a espiritualidade da Josi Ferreira? Josi, Rainha de Paus. Rainha de Paus mostra você, né? Tem uma firmeza, você tem uma espiritualidade muito marcante. A Rainha de Espadas mostra você racionalizando demais. E às vezes esse racionalizar demais pode influenciar, pode às vezes atrapalhar no seu caminho espiritual. 5 de ouros mostra, né, que você já pensou inclusive muitas vezes em largar tudo, né, e duvida inclusive mesmo da sua própria espiritualidade. Precisa aprender a confiar. A carta da lua mostra uma certa confusão. Eu vejo que você precisa muito confiar em você. A tua espiritualidade está falando a todo momento para você, confia e tudo mais, e você está sempre pondo em dúvida, porque você coloca a racionalidade, a razão, e a espiritualidade é uma coisa para ser sentida, né? Pensa nisso que eu estou te falando, tá bom? Boa sorte. A Fabiana Ladeira, Boa noite, Fabiana. ela teve... Meu avô vai se recuperar totalmente da queda que ela teve? Parece que foi uma coisa bastante grave. Avô ou avó? Avô. Fraturou a coluna e ela não está se sentindo muito bem com a situação. Né? O avô, ela quer saber se o avô vai se recuperar do problema, da queda, né? Vamos ver se o avô dela vai se recuperar totalmente. Fabiana Ladeira. Fabiana, eu acho que ele vai, tá bom? A carta da estrela fala pra mim que vai. Eu acho que vai ser bastante positivo aí, tá bom? Talvez ele precise ficar um tempinho aí, né, em cadeira de rodas, talvez, se recuperar, ficar um pouco mais recluso aí, de repouso, mas eu acho que ele vai ficar bem, tá bom? Pessoal, acabou o nosso tempo, né? O Facebook daqui a pouco corta a gente aí. Deixar o meu beijo enorme para vocês, minha gratidão por esse momento. A gente volta semana que vem. Manda sugestão de temas pra gente aqui, né, no contato @Núcleo Sapienza. Manda sugestão pra gente. A gente começou o curso de tarô na semana passada. Dá tempo ainda de você entrar e fazer sua matrícula. E também, se você já fez o curso de tarô e quer fazer o curso de baralho cigano,
As matrículas estão abertas e o curso começa no próximo mês. Um beijo grande para você. Tava morrendo de saudades. Até a próxima semana. Beijo em todos vocês. Gratidão. Namastê.